Então, vamos dar início à nossa revisão de assistência para o pré-natal no primeiro trimestre, uma produção do Telesaúde Arapiraca, que dá assistência a toda a segunda macro-região do estado. Então, aqui é Cléia Nobre, eu sou enfermeira teleconsultora, e para nós da equipe de Telesaúde de Arapiraca é um prazer estar fazendo essa revisão com vocês. Esperamos que seja muito produtivo e que gere muitas teleconsultorias, a revisão que nós vamos iniciar agora. Então, como nós já sabemos, né, o primeiro trimestre da gravidez, ele compreende até a 13ª semana da gestação. E o que o pré-natal na atenção básica ele deve ofertar, né, do começo ao final da gravidez? Acesso aos testes rápidos de gravidez, sífilis e HIV, agendamento e encaixe para consulta o mais rápido possível diante do resultado positivo do teste, uma abordagem integral multidisciplinar com o PTS para os casos especiais, com o apoio do NASF, a atualização e preenchimento da caderneta da gestante a cada consulta, atualização do calendário vacinal, acesso aos exames de rotina especializados sempre que necessário, as atividades educativas, tanto aquelas do dia a dia na sala de espera, como as atividades especiais dos grupos mensais ou semestrais, com atenção especial para as adolescentes. As visitas domiciliares de monitoramento, tanto pela equipe como o agente comunitário e o NASF, e a classificação e reclassificação do risco a cada consulta. E os antecedentes obstétricos para que a gente possa se basear na gestação atual. Então, como foi os antecedentes dessa mulher? Quantas gestações ela teve? Quantos partos e quantos abortos? Que tipos de parto ela teve? Número de filhos vivos e mortos? Idade da primeira gestação? Intervalo interpartal? E os históricos de pré e pós-termo, baixo peso ao nascer, grande para a idade gestacional, intercorrências dos puerpérios nas gestações e o histórico dela dos aleitamentos anteriores, porque nós sabemos que uma mulher que teve um insucesso em aleitamentos anteriores, ela já traz essa memória da dificuldade para amamentar. E chegamos finalmente na gestação atual, se ela foi planejada, se ela não foi planejada, se ela foi acolhida depois da notícia da gravidez, e a idade gestacional, calculando pela data da sua menstruação, a data provável do parto, o peso e a estatura para a gente poder fazer a previsão do IMC, os hábitos dela, os medicamentos que ela toma, histórico de internação, fumo, álcool, droga e outros agravos, e as queixas da gravidez atual. Depois que a gente faz a anamnese, a gente parte para o exame físico, sempre lembrando que nós temos que iniciar esse exame físico não indo direto para o gineco-obstétrico, mas passando pelo céfalo-caudal. Então, é importante uma boa pré-consulta, principalmente avaliando a pressão arterial, para que a gente tenha, já nessa primeira consulta, uma noção de como está a pressão dela, pré-gestacional. O histórico dela também está no prontuário, a gente pode utilizar isso. Pulso e temperatura, mais para os casos em que ela chega com uma queixa voltada para infecção ou outro tipo de queixa, cardiológica ou o que nós possamos imaginar. Peso e altura, já na pré-consulta. E a gente vem para o exame físico, começando pela pele e mucosas, couro cabeludo, coloração das mucosas, situação da cavidade oral, higiene, perfusão das extremidades, palpação da região cervical para que a gente possa investigar bócio e gânglios, ausculta cardiorrespiratória, pesquisa de edema de membros, faces e região sacra e avaliação do estado nutricional com cálculo do IMC para você fazer uma previsão de ganho de peso semanal de acordo com o peso que ela chega e com o registro do peso pré-gestacional. E o exame físico específico, a gente começa pelo exame da palpação das mamas, para você avaliar a situação dessa mama, condições do mamilo e alguma malformação ou agenesia unilateral
ou até alguma suspeita de câncer de mama mesmo já na palpação, nódulo, gânglio, ou edema, ou eritema, ou alguma coisa que você veja de anormalidade. A palpação obstétrica, em que no primeiro trimestre você não vai fazer as manobras de Leopold, mas você já vai tentar identificar uma medida, um fundo de útero palpável, e que a partir da 10ª semana, 11ª semana, você já consegue mensurar um fundo de útero. E talvez uma mulher bem magra, na 12ª semana, você já consegue escutar um BCF que você confere com a pulsação do pulso radial dessa mãe para verificar se realmente é o BCF ou o pulso da mãe. Se ela refere movimentos fetais, se você identifica uma medida de altura de fundo de útero superior à idade gestacional, você já pode desconfiar ou erro na data da última menstruação ou mesmo a gravidez gemelar ou com outro tipo de situação, ou uma miomatose, um agravo ou uma situação em que eleve esse fundo de útero. E o exame ginecológico, na primeira consulta, você pode fazer a inspeção da genitália, onde você já vai identificar algumas situações de DST, ou então corrimento mesmo, ali uma candidíase na vulva. E o exame especular, a gente só orienta o exame especular e a própria citologia, de preferência no segundo trimestre, não por conta de risco, mas por conta do estigma, né, que pode causar algum sangramento pela friabilidade do colo. Então, a gente deixa para colher a citologia no segundo trimestre, por conta da coleta endocervical. Mesmo assim, nós queremos lembrar o seguinte: se é uma mulher que chega para a primeira consulta de pré-natal e que ela já tem um exame normal de citologia, você não vai colher citologia nessa gravidez. Ela já vem com 3 exames, ou ela vem com 2 exames seguidos em 3 anos, então não precisa realmente você colher citologia nessa gravidez. O toque bimanual, ele não é obrigatório, se bem que nós sabemos que na primeira consulta de pré-natal, é importante que se faça o toque bimanual para que você identifique os sinais de certeza da gravidez, que é o amolecimento do colo e o aumento do tamanho do útero, né? E sempre perguntar se o companheiro ou algum acompanhante estão presentes na consulta. Aqui são outros lembretes em que é necessário que se pese essa gestante com o mínimo de roupa possível e descalço. E já que a gente não vai ter bata para todas se pesarem, que pelo menos a gente desconte o peso dessa roupa. Aqui nós temos uma tabela com o peso aproximado da calça jeans, da camiseta, da roupa íntima, da saia, do vestido, para que a gente verdadeiramente possa fazer um desconto da roupa dessa gestante. Então, aqui a gente tem calça jeans, camiseta, calcinha e sutiã. Quando você contabiliza aqui, vai dar 1,50 kg essa roupa. Será que nós estamos descontando 1,50 kg de uma roupa assim, quando chega na unidade? Aqui a importância do exame encéfalo-caudal, então você detecta pediculose, um bócio, um edema, a cárie, a gengivite, né, as inflamações de cavidade oral, a escabiose. Então, é muito importante que o exame encéfalo-caudal ele aconteça, mesmo que a gente se detenha mais no exame obstétrico. Aqui, os cálculos, né, do IMC, pelo peso e altura, da idade gestacional, pelo disco ou pela continha normal que a gente faz. Aqui, a mensuração e o registro da altura uterina pela idade gestacional, e lembrando que com 12 semanas o útero já preenche toda a pelve, de forma que a gente já consegue mensurar uma ponta de fundo de útero e colocar aqui no gráfico. Os exames complementares, né, do primeiro trimestre, todos esses que nós já sabemos, dos testes rápidos e confirmatórios, estão vindo simples, a gente pode solicitar o VDRL, solicitar o FTA-ABS, no caso de uma gestante já tratada, os exames de hemograma, de tipo sanguíneo, com bis indireto para aquela que já for sabidamente RH negativa, a glicemia de jejum e o teste de tolerância à glicose para aquelas que têm uma glicemia de jejum acima de 85, ou já são diabéticas, ou desenvolveram diabetes gestacional em outra gestação.
sorologias para toxoplasmose e hepatite. Vocês vão observar que não, no próximo slide nós vamos falar nisso, que não tem no protocolo novo do Ministério 2016 sorologia para rubéola, nem para citomegalovírus. É a S-urocultura, a citologia só em caso de que ultrapassou o prazo de coletas anteriores. Uma mulher com citologia em dia, você não precisa fazer citologia no pré-natal. Parasitológico, se necessário, e a eletroforese de hemoglobina para os casos de, sabidamente, histórico familiar de anemia falciforme, ou se ela mesma é falcêmica, ou de anemia crônica. A questão da ultrassom obstétrica do primeiro trimestre, nós sabemos que a não realização da ultrassom não constitui omissão, nem diminui a qualidade do pré-natal e nem modifica o desfecho perinatal. Então, a ultrassom ela não é obrigatória. Mas se a gente tem o direito a uma ultrassom, que se faça no primeiro trimestre. Para quê? Para que se determine a idade gestacional, identifique cromossomopatias e malformações e detecções de gestações múltiplas. E que as condições de rastreamento não obrigatório não é contraindicado, mas também não é obrigatório você solicitar as culturas de secreção vaginal, não é mais obrigatório você solicitar a cultura de secreção vaginal, nem a serologia para citomegalo, nem o estreptococcus do grupo B e nem a sorologia para hepatite C. Então, os graus de recomendação A dessas três de cima dizem que você não precisa. Por quê? Porque se ela tem uma suspeita de corrimento, prurido e ST, com exceção da sífilis, você trata empiricamente sem o exame. Então, você vai tratar ou pela abordagem sindrômica, ou pede apoio do colega médico da equipe para tratar pela queixa, sem esperar resultado de exame. No caso da hepatite C, não há evidência suficiente da efetividade como rastreamento de rotina. Então, para quem que você vai solicitar hepatite C? Para aquelas mulheres que são usuárias de droga injetável, ou parceiro é usuário, ou foram submetidas à transfusão de sangue, ou são mulheres de comportamento de risco. Em relação à sorologia para rubéola, realmente não se solicita mais. Se ela não é vacinada ou se já veio com resultado de IgG negativo, ela vai fazer a vacinação contra a rubéola no puerpério. Aqui são os fatores de risco que permitem o pré-natal na atenção básica, que são situações que saem um pouco do risco habitual, mas também que não é obrigatório você encaminhar para o alto risco, que são aquelas relacionadas às características individuais e condições sociodemográficas desfavoráveis, as condições relacionadas à história reprodutiva anterior, que não obrigatoriamente vai se repetir nessa gravidez, e os fatores relacionados à gravidez atual, que é o ganho ponderal inadequado, infecção urinária e anemia, que você tenta primeiro conduzir na unidade básica. Nós colocamos essa foto aqui, que é interessante, que existem trabalhos que dizem que não é contraindicada a amamentação em nova gravidez. Então, uma mulher grávida que está amamentando seu filho com menos de 2 anos, ela não é obrigada a desmamar a criança, desde que ela esteja se sentindo bem, ganhando peso adequadamente e a criança no ventre esteja se desenvolvendo satisfatoriamente. Aqui são aqueles fatores que devem e podem necessitar de encaminhamento ao pré-natal de alto risco, que são aquelas de condições de doenças, de condições prévias, agravos prévios, que podem gerar complicações para a mãe e para a criança, e aquelas relacionadas à história reprodutiva anterior, né, como morte intrauterina ou perinatal, então por causa desconhecida. Então, já no primeiro trimestre, você pode identificar uma gestante com lúpus, que tem um fator fosfolípide, que ela tenha um abortamento habitual e que ela não tenha um diagnóstico de lúpus. Então, se investiga o porquê desses abortos habituais. Então, tudo isso pode ser que necessite o encaminhamento ao pré-natal de alto risco, e os fatores da gravidez atual que você pode ter que acompanhar junto com o alto risco são esses assim, aqui que você identifica um retardo de crescimento intrauterino, poliólico, gemelaridade. Normalmente
você acompanha junto a gestação gemelar, má formação, arritmia fetal, hipertensão pré-existente não controlada ou hipertensão nessa gravidez, ou já pré-eclâmpsia, lembrando que os sinais de eclâmpsia iminente são urgência e emergência obstétrica. E com episódios de risco de pielonefrite, anemia grave, lembrando que a anemia com hemoglobina menor de 8 precisa de transfusão urgente, né? E aquela anemia de entre 8 e 11 que não responde ao sulfato ferroso. As doenças infecto-parasitárias, diabetes gestacional, obesidade, nutrição grave, o câncer e aquelas adolescentes com fator de risco psicossocial está interrogado porque a maioria das nossas adolescentes, na realidade de risco que nós, psicossocial, nós temos, elas são acompanhadas por nós mesmos na unidade. Então, aqui, rapidamente, o roteiro das condutas da primeira consulta. Nós vamos identificar, interpretar os dados da anamnese e do exame físico e instituir as condutas, fornecer todas as respostas às dúvidas, prescrever sulfato ferroso e ácido fólico profilático, explicar os sinais de risco e necessidade de assistência em cada caso, referenciar para o atendimento odontológico, encaminhar a sala de vacina, encaminhar para referência se necessário e se for encaminhada, acompanhar conjuntamente. Nunca esquecer das ações educativas, multidisciplinares e agendar consulta subsequente e construir já inicialmente o PTS com o NAS para os casos especiais. Aqui nós temos as condutas para as queixas mais comuns do pré-natal, do primeiro trimestre, que são as náuseas, vômitos e tontura. Então, nós temos todas as orientações de OHD, orientações higiênico-dietéticas que nós conhecemos, e mais uma medicação que vai colaborar um pouco nesse início de gravidez, e que nós sabemos que a medicação ela tem muito pouca ação eficaz, né? O enjoo da gravidez, ele passa mesmo depois do primeiro trimestre. E para aquelas que têm hiperêmese, elas devem realmente ser encaminhadas para hidratação venosa e medicação venosa. No caso do abdominal e cólica, é importante que se converse com ela sobre esse início, né, dessa cólica inicial por conta da implantação, que muitas mulheres têm essa cólicazinha fina, né, no baixo ventre. Nós podemos orientar a questão da queixa, né, da complicação e da piora, que ela deve procurar imediatamente o serviço de saúde, e fazer uma iocina de 8 em 8 horas e orientar para as questões do aumento do sangramento ou da piora da dor, para que ela procure o serviço o mais rápido possível. Em relação ao corrimento vaginal e infecção de trato urinário, deve-se iniciar o uso de antibiótico de forma empírica. Então, nós sabemos que existem os protocolos que podem ser iniciados para gestantes primeiro trimestre sem necessidade de exame. Então, ninguém vai esperar chegar o resultado de um exame de urocultura para iniciar um tratamento, ou de cultura de secreção. Inicia o tratamento de forma empírica e repete com 10 dias após o término do tratamento, para identificar se foi ou não tratado, ou se precisa trocar com um antibiótico de outro espectro. A anemia, como nós já vimos, é sulfato ferroso e ácido fólico até o final da gravidez. Nós não vamos parar esse ácido fólico no primeiro trimestre, nós vamos até o final, inclusive entrando pelo puerpério. No caso de hemoglobina menor que 8, encaminhar para o hospital para transfusão, e no caso de níveis estacionários ou em queda, a gente encaminha para o alto risco para acompanhamento conjunto. Se ela tiver com hemoglobina acima de 11, nós continuamos acompanhando a unidade. Aqui nós temos as outras queixas comuns do primeiro trimestre, como flatulência e obstipação, hemorroida e sangramento discreto, e tem todas aquelas outras queixas muito comuns que nós vamos manter as orientações, pedir assim apoio do colega médico para a questão de algum laxativo, para obstipação, uma lactulose, ou mesmo a prescrição de outros medicamentos, e a questão também da pomada para hemorroida. E conversar com ela, que ela tenha um pouco de paciência e ouça as nossas orientações. E ver também essa questão da tristeza, rejeição e falta de aceitação, e
a questão do cuidado com o paracetamol, porque não existem estudos controlados no primeiro trimestre, porém não há evidência de risco no último trimestre. Então, o paracetamol, vocês sabem que o risco da hepatite tóxica é muito alto. Então, é muito importante que a gente diga para ela que tenha cuidado com a subdosagem do paracetamol. O esquema vacinal, que nós devemos sempre mantê-lo em dia para evitar a hepatite da criança, né, do neonato e do tétano, e a questão do pertussis, que foi um grande ganho que nós tivemos, foi a introdução da DTPA na gravidez, por conta daquele surto, né, de coqueluche em crianças menores de 2 meses. Aqui a gente já entra para a segunda consulta, eu não vou me deter aqui, porque nós vamos já falar do segundo trimestre, se bem que se ela começar o pré-natal bem no início, no primeiro trimestre nós vamos fazer uma segunda consulta também. Então, realmente é uma repetição, né, da primeira consulta, sendo que você já vai olhar um pouco mais, vai fazer uma anamnese mais sucinta, todo aquele histórico você não vai fazer. Aí vai fazer um exame físico, continua o céfalo caudal, mas mais rápido, e fazer um exame físico mais direcionado ao bem-estar materno e fetal, verificação do calendário vacinal, avaliar o resultado de exame que já tenha chegado naquela consulta, e a questão sempre atualizar e revisar o cartão da gestante. Os controles maternos e fetais todos você vai fazer. Eu só quero rapidamente falar aqui em relação ao teste estímulo sonoro simplificado. Ele está aqui, mas a gente vai falar dele a partir do segundo trimestre, que é quando a criança já mostra sinais de movimentação e a mãe refere que diminuíram os movimentos. Então, depois a gente fala sobre isso. As condutas a gente já falou. E atenção às faltosas. Então, o controle do comparecimento das gestantes às consultas é de responsabilidade dos serviços. Para isso, deve ser implantado um sistema de vigilância que permita a busca ativa de gestantes faltosas. A gestante que falta o pré-natal é responsabilidade nossa. Então, é importante que o agente comunitário faça a busca ativa e leve a equipe ou o NASF lá para identificar os problemas e por que ela faltou a sua consulta. Aqui é uma mensagem de João Paulo II que diz que desde o início do momento da sua existência, o ser humano já deve ser reconhecido como pessoa. Então, isso é o que nós da enfermagem temos feito. Cuidado do ser humano do início ao final da sua vida. Então, aqui nós temos as referências, isso vai ficar gravado, vocês vão poder ter acesso a todo o material e nós do Telesaúde estamos à disposição. Muito obrigada.